Policial é morto em Niterói e outro fica ferido no complexo do Alemão, na zona norte do Rio, dentro da UPP. Daqui a pouquinho, mais detalhes. E ainda, confusão no BRT. Nós fiscalizamos e vimos esse caminhão da Conlub passando no local exclusivo dos ônibus. Olha só a situação, ele ainda tentou pegar a câmera da nossa equipe. E veja também, entregador que ainda não registrou doméstica pode ser multado a partir de hoje. Para falar sobre o assunto, recebemos no nosso estúdio a presidente do sindicato da categoria no Rio. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 7 de agosto. Eu sou Eliane Borges e você está no SBT Rio Manhã. 2 policiais foram baleados durante confrontos com traficantes. Um deles morreu. No conjunto de favelas do Alemão, um PM foi atingido na perna por um tiro quando estava dentro da base avançada da UPP. E em Niterói, um PM morreu ao ser atingido no pescoço durante uma operação numa comunidade no Fonseca. Rafael Paiva. A operação da Polícia Militar na comunidade Vila Ipiranga, no bairro do Fonseca, em Niterói, começou por volta das 9 da noite. Criminosos fortemente armados atacaram os PMs, que revidaram. No confronto, o policial identificado como Gerson Ferreira foi atingido no pescoço. O sargento, que fazia parte da 3ª Companhia Destacada do 12º Batalhão, foi trazido ainda com vida aqui para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói. Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Em maio deste ano, o bairro ganhou uma companhia destacada da PM, a 3ª inaugurada em Niterói, para reforçar o policiamento na cidade. Nós temos um planejamento de operações noturnas que são feitas diariamente. Hoje, um dos pontos a serem batidos era a Vila Ipiranga. Nós incursionamos, haviam 2 equipes, uma entrou pelo alto da favela e nós tínhamos uma equipe baseada na parte baixa. Essa equipe que entrou pela parte alta fez com que os indivíduos evadissem pela parte baixa. Houve um confronto, nesse confronto um policial foi a ser atingido e faleceu da entrada no hospital. Horas antes do policial ser morto em Niterói, outro PM foi baleado no conjunto de favelas do Alemão. Ele foi atingido por um tiro na perna quando estava dentro da base avançada Itacorá da UPP Alemão. Ele foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento na estrada do Itararé e depois transferido para o Hospital Central da Polícia Militar no Estácio, zona norte do Rio. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e 300 agentes de outras UPPs do complexo reforçaram o patrulhamento na região. Em 7 meses, 47 policiais foram assassinados no estado do Rio de Janeiro. Do início do ano até agora, já foram 175 baleados. As eleições vêm aí e eu tenho ouvido muitas propostas dos candidatos na área de segurança pública. O SBT tem feito uma sabatina com os candidatos ao governo do Rio nessa semana. E cada um fala alguma coisa diferente. Uns pretendem manter as UPPs, outros pretendem fazer outros projetos nessa área. Fato é que será uma prioridade certamente para quem entrar, né? Seja novo ou velho projeto, independentemente, o cidadão fluminense não aguenta mais a bandidagem solta. E o policial fica refém nesse fogo cruzado praticamente diário. Alemão, quantas vezes nós temos mostrado aqui tiroteios? E quem está num container não tem como se proteger. Dentro da UPP, mais um policial ferido, esse na perna. Não temos ainda informação detalhada do estado de saúde dele. Torcemos para que ele se recupere. Já em Niterói, onde a bandidagem também está solta, migrou aqui da cidade do Rio. Muitos foram para a região metropolitana, para a Baixada, para outros municípios do estado. Essas cidades, né, como Niterói, estão reféns. Os moradores não aguentam mais tanta criminalidade. É nas ruas, onde o índice de violência não para de crescer, assaltos e tudo mais, e dentro das favelas, sobretudo nas comunidades, onde o morador muitas vezes tem medo de denunciar, que vai falar que um bandido está lá, não sabe se vai ter preservada a sua vida. E o jovem ferido em outro tiroteio na madrugada de ontem, também no complexo do Alemão, recebeu alta. O Jorge Juan Vieira Ferreira, de 20 anos, foi atingido nas costas. A bala ficou alojada no tórax. Jorge ficou ferido durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes.
De acordo com a PM, ele teria 2 passagens criminais. Mas o jovem nega ser traficante e diz que trabalha de carteira assinada como garçom e estava indo para a academia quando foi baleado. Tá aí a imagem dele, você ouviu há pouco também só o som dos tiros, para a gente ter noção do que acontece por lá. Se você não vive em comunidade, mas pode ver e ouvir isso aí. E o secretário de Segurança Pública pediu a expulsão dos PMs acusados de estuprar 3 mulheres, sendo uma menor de idade no Jacarezinho. Vamos direto ao vivo com a Mônica Chagas, que tem mais informações. Bom dia, Mônica. Bom dia, Eliane Borges. O secretário José Mariano Beltrame pediu desculpas a essas vítimas e também pediu a expulsão sumária dos policiais que estão na unidade prisional em Benfica. Na madrugada de terça-feira, 3 mulheres, uma de 35, uma de 18 e uma menor de 16 anos, acusaram, falaram que 4 policiais, Gabriel Machado Mantuno, Renato Ferreira Leite, Wellington de Cássio Fonseca e Anderson Farias da Silva, teriam estuprado essas 3 mulheres num beco, numa casa próximo à linha do trem, ali no Jacarezinho. De acordo com o depoimento, essas mulheres que foram até o Jacarezinho para tentar resgatar uma conhecida que é viciada em crack, nenhuma dessas 3 é usuária, Em depoimento elas relataram isso. Elas que foram até lá, elas se depararam com esses policiais que teriam estuprado essas 3 mulheres e em depoimento elas falaram que os abusos duraram 30 minutos e que um dos policiais teria ficado na porta, dando apoio também e incentivando esses agentes enquanto durava esse estupro. Liane, também de acordo com o depoimento, eles foram extremamente violentos. Um deles, o PM Farias, era extremamente violento e se auto-intitulava como capeta. Eles vão responder pelo artigo 232 do Código Penal Militar, que é constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, além de uso de autoridade. O PM Farias, ele também foi indiciado pelo crime de roubo do celular de uma das vítimas. Outros 2 policiais também foram presos, mas administrativamente eles não foram reconhecidos pelas vítimas, mas estavam na unidade de polícia pacificadora do Jacarezinho na madrugada que aconteceu o crime. A Polícia Civil esteve, a Polícia Civil do Engenho Novo, a Delegacia do Engenho Novo, que investiga o caso, esteve no local e encontrou uma substância similar a sêmen. E agora apura o caso, ela que investiga o caso, e a Corregedoria Interna da Polícia Militar abriu inquérito para investigar esse caso. Liane. Ok, Mônica, obrigada. O que as testemunhas disseram e está nos autos é algo absurdamente escandaloso. Não vou contar detalhes aqui da sessão de orgia que foi praticada por eles, até porque não cabe. É tão escandaloso, essa história toda tão absurda envolvendo policiais militares. E a defesa deles alega que traficantes de drogas da região estão ameaçando pessoas, mulheres, para que façam falsas acusações a policiais militares para que eles saiam da comunidade. É uma estratégia do tráfico para retirar a PM dali. Mas vamos ver como é que eles vão se defender. A Mônica acabou de explicar que foi encontrado material semelhante a sêmen, que ainda vai ser periciado. E as mulheres dizem que sofreram agressões, 30 minutos de abusos sexuais, um ficava na porta esperando, olhando para ver se não via ninguém, enquanto os outros praticavam o crime no interior dessa casa, Um casebre ali muito humilde, próximo à linha do trem. É uma questão que precisa ser vista com muito cuidado, porque as mulheres da região ficam com medo. Tem uma política pacificadora ali que tem que resguardar a vida do cidadão. Não pode ter uma acusação como essa. Infelizmente, a Secretaria de Segurança até está tendo rapidamente teve uma resposta pedindo a expulsão desses PMs. Tem que ser rápido mesmo. Se tem alguém podre, nessa banda da polícia, tem que ser expulso, não pode fazer parte da corporação. A Polícia Civil divulga retrato falado de acusado de estupro na vista chinesa. De acordo com o retrato falado feito pela vítima de um estupro no local na última segunda-feira, o criminoso é negro, tem entre 35 e 40 anos, 1,80 m de altura e usava luvas similares às de tratamento para queimaduras. As denúncias ou informações que levem ao paradeiro desse estuprador, que você está vendo aí, a imagem dele que foi feita por desenhistas da polícia,
Todas as informações podem ser repassadas pelo telefone. Vou passar aqui para você, já está na sua tela, 2253-1177. Esse é o Disque Denúncia. Pode denunciar, pode dizer se você já viu, já conhece esse homem, tem alguma informação, onde ele mora, quem ele conhece, então vá lá e denuncie, faça a sua parte. A gente acabou de falar de um crime cometido por policiais e outro indivíduo aí na Vista Chinesa. Agora você que está saindo de casa, vamos dar uma olhadinha nas câmeras da 7 Rio, ver como é que está o trânsito. Pode colocar aí para mim na tela a primeira imagem. Avenida Brasil, na altura de Benfica, trânsito muito carregado nessa manhã de quinta-feira, 7h10. Já, no gasômetro, na altura da Leopoldina, a gente percebe que o fluxo é intenso, começa a haver uma retenção, mas por enquanto dando para passar. Voltando à Avenida Brasil, essa é a altura da linha vermelha. Há congestionamento praticamente em toda a concentração e pela Zona Norte. A gente já percebe que o trânsito é intenso e o pessoal passando aí para trabalhar na passarela. Uma idosa de 68 anos morreu atingida por uma bala perdida no Morro da Lagartixa, em Costa Barros. Segundo os moradores, os PMs já chegaram na comunidade atirando. Quem conta é Melissa Munhoz. Nós estamos entrando aqui pelo principal acesso da comunidade Lagartixa, onde, segundo informações de moradores, houve uma operação policial do 41 Batalhão de Irajá. Por volta de 5h30 da manhã, os policiais entraram por aqui atirando e teriam acertado uma moradora e ela está morta lá dentro. É pra lá que a gente vai agora. Toda vez é morte de morador, toda vez. Agora, dobrando aqui a esquina na Rua Neira, a gente já se depara com o corpo da moradora estendido aqui na calçada. Ela que é uma idosa, identificada como Lourdes, Dona Lourdes, que tem cerca de 60 anos de idade e vende verduras aqui na localidade. Estava em casa quando eu escutei os tiros, tentei ligar para ela, o telefone aqui só dá fora de área. Depois o meu pai chegou lá desesperado. Nós viemos chegando, quando nós se encostamos aqui, o caveirão vindo lá para cá, eu corri para casa do vizinho, ela ficou aí no pé do poste. Aí o pessoal começou a dar tiro, eu não sei de onde veio o tiro. Né? Grande perda para a comunidade, uma senhora não fazia mal a ninguém. Durante o tiroteio houve pânico e correria, e mesmo apavorado, um morador registrou pelo celular o barulho dos tiros. Esse morador, o seu Josias, tem uma reclamação sobre a atitude dos policiais militares do batalhão de Irajá. Entraram dentro da minha casa, arrombaram tudo lá dentro de casa, botaram geladeira, tudo rolando para ver se estão com cheirado, alguma coisa, levaram com 2 cachorros, tem 2 cachorro grandão. E os policiais militares entram com a viatura e estacionam o carro próximo ao corpo. Tudo indica que os policiais militares estão querendo retirar o corpo da idosa do local, provavelmente para desfazer a cena do crime. Os moradores tentam impedir e os policiais pedem para que a nossa equipe se retire do local. Segundo os relatos dos policiais que estão no local, não efetuaram o disparo. O blindado foi alvejado, eles estavam dentro do blindado. Inclusive, a perícia vai esclarecer isso, tá? As armas devem ser apreendidas e isso possivelmente vai ser comprovado, tá bom? Essa é a versão deles que estavam no local. Não houve disparo por parte da Polícia Militar. O que chama a atenção é essa informação da Melissa Munhoz de que os policiais militares tentaram retirar a nossa equipe do local. A equipe tem que fazer o seu papel justamente para denunciar se houve algum abuso, de onde partiram os tiros, ouvir moradores. Isso tudo é trabalho da imprensa. E a polícia tem que resguardar a cena do crime. Não pode mexer. Tá ali, é a perícia que tem que vir, é a polícia civil, não é a polícia militar, não. Agora a gente espera para saber o resultado da perícia, saber se o tiro partiu de traficante, se partiu da arma da polícia militar. Nessa história, coitada da Dona Lourdes, estava lá vendendo suas verduras na porta de casa e é mais uma que entra para a estatística, infelizmente. Exclusivo, um flagrante de uso irregular da pista do BRT em Campo Grande foi parar na delegacia. Deixa eu ver. O cinegrafista amador Marcos Desorde flagrou várias irregularidades. Ônibus convencionais e carros usam a faixa exclusiva do BRT Transoeste. O objetivo é fugir do engarrafamento causado por esse sinal na esquina da rua Cesário de Melo com a estrada do Monteiro, em Campo Grande.
Esse motorista de ônibus parece não estar muito preocupado com a infração. Essa outra rodoviária diz que não sabia. O motorista do caminhão da Conlurb não gostou de ser flagrado cometendo a infração. Veja a justificativa dele. O prefeito autorizou a passagem de transporte aqui para poder coletar essa via. Irritado, ele toma a câmera do cinegrafista e joga dentro da cabine. Quem autorizou? Para aí da minha câmera aí, rapaz. O cinegrafista segue agarrado à porta do caminhão até a gerência da empresa, alguns metros adiante. Mas a câmera só é devolvida na delegacia, onde Marcos de Sordi registrou a queixa. Se o motorista estava com a razão, como ele disse, que poderia trafegar por ali porque a prefeitura autorizou, qual é a justificativa dele pegar a câmera do cinegrafista? O cinegrafista perguntou algo absolutamente normal. Quem autorizou o senhor a trafegar por aqui? Ele foi, se irritou e pegou o equipamento do câmera. O caso foi parar na delegacia, claro. Danificou o equipamento do profissional que estava só fazendo seu trabalho. A assessoria do BRT informou que os corredores BRT possuem radares para multar os veículos não autorizados que trafegam pela pista exclusiva. Já a Conlurb diz que o motorista e o veículo são terceirizados e que não pode responder por eles, mas que o diretor está se informando dos fatos para tomar as devidas providências. O que eu continuo sem entender é se, afinal de contas, o caminhão da Conlurb pode passar por ali ou não. Não foi bem explicado aqui na nota. De qualquer maneira, é um perigo, porque ali passa um ônibus em toda a velocidade. Um caminhão para parar para recolher, como é que vai ser? Se ele está catando lixo, vai ser meio complicado. O inglês Raymond Whelan, acusado de fazer parte da máfia da venda de ingressos na Copa, foi libertado da prisão. O executivo de 64 anos foi preso no dia 14 de julho. O alvará de soltura cumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal, que não encontrou amparo no Código Penal para manter a prisão. Funcionário da Match Services, empresa que tinha autorização da FIFA para negociar ingressos no Mundial, Whelan continuará sendo investigado pelo Ministério Público por vender ingressos acima do preço de mercado. Ele não pode deixar o Rio durante as investigações. Quero saber quem vai segurar esse homem se ele resolver sair do Rio e do país. Porque no Copacabana Palace, onde ele estava hospedado, rapidamente ele deu um jeito, junto com o advogado, saíram pela porta dos fundos, as câmeras flagraram tudo e ele ficou, olha, bastante tempo foragido. Depois é que a polícia, com o mandado de prisão, conseguiu capturá-lo. Agora tudo bem, ele entregou o passaporte, mas será que ele vai continuar aqui no Rio? E foi enterrado um menino de 4 anos que morreu depois de ser atropelado por um ônibus ao cair de um táxi em Niterói. Vamos ao vivo com a Mônica Chagas. Mônica, que história é essa, hein? Bom dia. Bom dia não, você já falou com a gente, bom dia novamente, mas é que a história é tão triste, infelizmente, né? Infelizmente, Liane, uma história chocante que deixou a família completamente abalada. Gabriel de Oliveira, ele foi enterrado ontem no cemitério do Maruí, no Barreto, em Niterói. Mais de 100 pessoas estiveram presentes no cemitério para se despedir da criança e também dar apoio a esses familiares que estão chocados, que ainda parece, que ainda não acreditam no que aconteceu. Um menino, que foi atropelado na noite de terça-feira por um ônibus em Niterói. Ontem eu estive lá em Niterói e fiz uma matéria falando sobre esse assunto e a gente vê agora a matéria. Chocado com a morte do filho de 4 anos, o pai é amparado. Abalados, familiares e amigos não quiseram falar com a imprensa. Foi exatamente neste local que a história de Gabriel de Oliveira teve um final trágico. Ele estava dentro de um táxi com a avó, com a mãe e com um primo de 2 anos. O carro seguia para uma igreja. Estava em movimento quando o menino abriu a porta do táxi e caiu na rua. O motorista do ônibus da Aviação Fagundes, da linha 533, não conseguiu frear e acabou atropelando o menino, que morreu na hora. O taxista Marcelo Mata e o motorista do ônibus Paulo Sérgio de Faria já prestaram depoimento. Há uma divergência de expressões que a gente tem que checar, confirmar, esclarecer e confrontar com as provas técnicas. A polícia vai checar se o ônibus possui câmera que ajude as investigações. A mãe de Gabriel pode responder pelo crime. Constatando se houve culpa, aí se ela seria condenada, ele aplica esse artigo isentando de pena. Mas aí já é um outro momento, não cabe à polícia fazer esse tipo de apreciação nesse momento.
Existe o perdão judicial, o drama dessa mulher já é tão grande, não cabe nenhum tipo de processo contra ela. Tudo bem, a Polícia Civil está fazendo o seu trabalho, mas perder um filho é algo tão terrível, de uma forma dessas, ela já está sofrendo a pior perda que alguém pode ter. E eu vou direto com a Mônica Chagas. Mônica, você tem mais informação sobre isso? O delegado conseguiu uma câmera, Aliane, dali de perto, né, onde aconteceu o acidente. Não foi do ônibus, mas conseguiu de um lugar, né, de um comércio ali de perto, que mostra o que aconteceu. Porque o delegado informou o seguinte: os dois motoristas, tanto do táxi quanto do ônibus, eles prestaram depoimento e cada um disse uma coisa. O motorista do táxi informou que a criança abriu a porta e saiu do táxi. O motorista do ônibus falou que a criança caiu do táxi, por isso ele não conseguiu ver, né, que foi muito de repente, ele não conseguiu frear. Então o delegado agora, ele vai analisar essas câmeras para saber quem é o responsável por essa situação. Dentro do táxi, como eu informei, tinha esse menino de 4 anos e também uma outra criança que, segundo depoimentos, essas crianças estavam nas janelas e os adultos, né, a mãe e a avó, estavam no meio. Então, infelizmente, aconteceu essa fatalidade, Liane. Ok, Mônica, a questão é a seguinte: o motorista normal de carro de passeio, sem ser profissional, precisa ter a cadeirinha no veículo. Eu sou mãe também de uma criança de 5 anos, já disse aqui, meu filho se chama Felipe, tenho uma cadeirinha no carro e sempre coloco, vou para um lugar pertinho, mas eu fico com medo e coloco a cadeirinha. Mas nos táxis e nos ônibus, você não precisa ter absolutamente nada. E aí, se não tirar o olho, se tirar o olho da criança por 1 minuto sequer, ela pode abrir a porta, a criança está olhando, né, está querendo ver, é curiosa, e acontecem essas fatalidades, né? Infelizmente, fica aí o motorista de ônibus com a consciência, por mais que não tenha culpa, pesada, o taxista, a mãe da criança, por isso toda a precaução é pouco quando se trata de menor de idade. E depósitos clandestinos foram fechados no centro do Rio de Janeiro. Os 3 depósitos guardavam mercadorias irregulares de vendedores ambulantes. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública apreenderam carrocinhas de churros, pipoca e churrasco, além de isopores e alimentos perecíveis armazenados de forma inadequada. No entorno da Central do Brasil, havia esgoto no local onde as mercadorias eram estocadas. Esgoto, aí você não sabe, vai se alimentar, vai comprar numa barraquinha. A gente sabe que as pessoas precisam de emprego, vão lá, abrem o seu local, compram as mercadorias, mas é preciso ter uma fiscalização, porque senão depois você tem uma infecção grave. Olha só a condição de armazenamento desses locais, com esgoto no depósito. Volta aqui para mim, porque eu tenho um assunto importante para patrão e empregada doméstica agora. Começa a valer hoje a lei que prevê multa ao patrão que não registrar o seu empregado doméstico. Uma das infrações mais graves é a falta de anotação da data de admissão e remuneração do funcionário do lar na carteira de trabalho. A multa chega a R$ 805. O Ministério do Trabalho promete divulgar até amanhã como é que vai ser a fiscalização dessa lei. E quem trabalha em casa de família ou é empregador quer saber mais detalhes sobre isso. Por isso, hoje está aqui a presidente do Sindicato das Domésticas do Rio, Carli Maria. Bom dia para você. Dia. É uma preocupação de todos, né, envolvidos nessa história. Eu queria saber de você o seguinte: desde que começou essa discussão, como é que está a vida da empregada doméstica? Os patrões estão realmente registrando na carteira ou ainda não? Olha, essa semana alguns patrões já estão correndo para assinar as carteiras. Mas a lei da carteira assinada é uma lei antiga. É obrigatório desde 1973. A lei saiu em 1972, facultativa, e em 1973 passou a ser obrigatória. Quer dizer, agora vem essa multa, né? Então, eu acredito que agora as pessoas vão prestar, que aí vai ter que pagar uma multa. Quando dói no bolso, as pessoas acordam, é verdade. Mas há algumas questões na lei que não estão bem esclarecidas, pelo menos para os empregadores e para as pessoas que trabalham nas casas de família. Uma delas, por exemplo, é a questão da regulação do horário. Como é que você hoje faz para dizer o horário que você entrou, o horário que você saiu, pagamento de hora extra? Isso na prática tem acontecido de forma satisfatória? Olha, infelizmente, ainda há muita falta de informações.
Mas desde que a lei saiu no dia 4 de abril de 2013, que foi aconselhada a fazer contrato, livro de ponto, porque é residência. Então você tem que ter uma coisa mais prática. Então o que foi aconselhável? Um livro de ponto. A pessoa assina quando entra, quando para o almoço e quando ela sai do trabalho. Outra dúvida, em relação à lei. Quem trabalha com uma secretária do lar 2 ou 3 vezes por semana, se aplica a mesma medida? Você tem que ter essa folha de ponto, você tem que assinar a carteira, ou nesses casos um acordo é suficiente? Não, olha... Tem que assinar. Nós não gostamos de acordo assim. Porque uma diarista é 2 dias por semana. 2 dias você paga no final do trabalho, ela não tem vínculo. Mas a partir de 3 dias, principalmente quando você já acerta no final do mês, é bom assinar essa carteira. Porque essa pessoa já tem um compromisso de estar 3 vezes na semana na sua residência e você pagando no final do mês. Tem gente que também dá aquele jeitinho, né? E aí muitos processos acabam na justiça. Do tipo, eu assino a sua carteira, mas vou te pagar um salário superior ao que está ali, para complementar a sua renda. Esse tipo de situação chega ao sindicato? Chega, mas o que acontece? Hoje no Rio de Janeiro nós temos um piso que é 874,75, que é o piso do estado do Rio. É o menor salário no estado do Rio. Há pessoas que pagam ou há pessoas que pagam mais. Então agora não se deve pagar menos do que este valor. E às vezes também há aquele acordo. Para uma doméstica que trabalhe todos os dias da semana ou independente, se for no caso 3 vezes por semana, é o mesmo É aconselhável salário. Porque é o mínimo do estado, tá? Então você já faz isso. E aquelas que têm as horas extras, porque nós passamos a ter horas extras. O pagamento de hora extra é que é difícil você regular, né? Até porque a folha de ponto não é como algo eletrônico. Você pode, até porque a empregada doméstica quer manter seu emprego e ela vai assinar ali sem dizer que fez hora extra. Então, são questões complicadas na prática, eu não é? Vou dizer uma coisa. Nem todos os patrões são ruins. Não, eu acho até que a maioria trata bem, né? Há patrões muito bons e há empregados também muito corretos. Então, o que acontece? Há empregadores que, a partir do momento que a lei começou a vigorar, elas colocaram o livro de ponto, elas controlam isto. Mesmo aquelas que trabalham fora, elas controlam. E nós aconselhamos mesmo a fazer isso. E há aquelas que pagam as horas extras, sem problema nenhum. E a questão, né? Ilegalidade há em qualquer tipo de trabalho, né? Há na carteira assinada dentro de uma empresa, há num serviço dentro de casa. Então é aquilo, tanto o patrão quanto a empregada doméstica tem que saber da lei, tem que ter conhecimento e pode procurar o sindicato, não é isso? Pode procurar o sindicato. E outra coisa, eu sempre aconselho, tanto que o meu sindicato é o único que atende, tanto o empregador para informações... Fale rapidamente onde fica seu sindicato, porque a gente vai ter que ir para o intervalo. Onde meu sindicato fica na Avenida Paulo de Fronten, 665, Rio Comprido. Então, na Avenida Paulo de Fronten, 665, Rio Comprido, se você tem qualquer dúvida, pode procurar o sindicato. O atendimento é qual horário? De 10 às 16, de segunda a quinta. Tá ótimo. Muito obrigada pelo esclarecimento. Eu vou para um rápido intervalo, já eu volto. Hoje, Carlos Alberto topa a brincadeira. Ô tio, você tá a cara da Nani Pipo. Que coisa feia. Eles estão na maior. Eu quero que o povo se lasque tudo. Que é? Levam tudo na esportiva. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na seleção? Nos jogos. Os adversários não sabem brincar. A praça é nossa. Hoje, 15 para as 11 da noite, no SBT. Autorizado. O Ricardo conseguiu uma redução histórica nos preços de smartphones. Galaxy Ten Duos 2X Android câmera frontal para selfie. Sem juros. Liquidação Dia dos Pais. Ricardo Eletro. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha.
cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação e dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. Autorizado. O Ricardo conseguiu uma redução histórica nos preços de smartphones. Galaxy Pocket Neo Duo, 2 chips 3G e o Wi-Fi. Nada de juros. Liquidação Dia dos Pais. Ricardo Eletro. Já são 7h30, vou ter que me despedir. Antes, rapidinho, deixa eu mandar um abraço pro Rodrigo, noivo da Carolina Rocha, que faz aniversário hoje. Parabéns para você e um ótimo dia a todos. Tchau, tchau. Sete horas e 31 minutos, vai virar agora o reloginho, hora oficial do Brasil. Vamos voltar com as imagens do helicóptero do SBT e as informações dela, Patrícia Rocha. Olha, com você, César, Pati. A gente volta agora com mais um caso, na verdade um caso muito comum aqui em São Paulo, de ataque a ônibus. Esse caso aconteceu